Salve, salve galera, Guja Piaçu na área para mais uma aula para você, cara, de matemática básica aqui no Focus, teu curso de matemática básica. Uma aula de MMC e uma aula de MDC, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum para você, cara, para você resolver probleminhas fáceis, de uma forma fácil, resolver os teus problemas aí com essa matemática básica. Matemática básica qual? Vai te dar um amparo muito bom para situações maiores, para quando você for trabalhar com uma função, quando você for trabalhar com uma razão, uma situaçãozinha assim mais complexa, esse curso de matemática básica vai te ajudar bastante. Então vamos lá, vamos começar a trabalhar? O que é o mínimo múltiplo comum? É o menor múltiplo que é comum entre dois ou mais números inteiros. Dois ou mais números inteiros. E aqui, por um detalhe só de aplicação em problemas, a gente vai considerar os inteiros positivos, tá bem? Os inteiros positivos e, naturalmente, não nulos. Positivos e não nulos. Então, quem é o menor múltiplo que é comum entre dois números, ou entre mais de dois, né? Ou o maior divisor, o máximo divisor comum. Vamos pegar dois números aí bons de trabalhar? O 24 e o 36. Acompanha comigo aqui, eu quero encontrar o MMC e o MDC entre esses números aí, 24 e 36. Então, primeiro, o menor múltiplo que é comum entre o 24 e o 36, tudo bem? Entre o 24 e o 36. E depois eu quero encontrar o maior divisor que é comum entre o 24 e o 36, que fique claro que podiam ser mais de dois números, tá? Peguei dois aí como exemplo, podia ser mais de dois sem o menor problema aí. Então tá bom. Vamos fazer primeiro de uma forma, como é que eu vou dizer assim, uma forma clássica, um jeitinho que ele é legal, você vai entender muito bem, mas às vezes, dependendo do número, ele é muito trabalhoso. Daqui a pouco eu vou para um macete para você, para ser rápido isso aí, para ser simultâneo. Então vamos lá. Primeiro, eu vou encontrar os múltiplos de 24. M24. O que é M24? É o conjunto dos múltiplos de 24. E eu lembro a você que são os múltiplos positivos, inteiros e não nulos. Então vamos começar o quê? O múltiplo de 24 é tabuado do 24. 24 vezes 1 dá 24. 24 vezes 2 dá 48. 24 vezes 3 dá 72. 24 vezes 4 dá 96, 24 vezes 5 dá 120, 24 vezes 6 dá o que? Vai dar 144, e aí vai, cara, até o infinito. O conjunto dos múltiplos de 24 é um conjunto infinito. Tá aí, estão aí os múltiplos de 24. Agora vamos fazer o mesmo com 36? Os múltiplos de 36, quem são? Tabuada do 36. 36 vezes 1 dá 36. Vezes 2, 72. Vezes 3, vai dar quanto? 36 vezes 3 vai dar 108. Depois, 36 vezes 4 vai dar 144. 36 vezes 5 vai dar 180, e aí vai até os infinitos, sempre somando 36. Você percebeu que eles têm alguns múltiplos que são comuns, concorda comigo? Existe algum, por exemplo, o 144 aqui, ó, e o 144 são múltiplos comuns, tem nas duas, tudo bem? Mas quem que é o menor? O menor entre os múltiplos comuns. O menor vai ser o 72, ok? Então a gente resolveu, cara. A gente resolveu. Quem que é o MMC entre 24 e 36? O menor múltiplo comum? 72. Tá resolvido aí, ok? Então percebeu que esse jeito ele é bom? Mas o problema, cara, é que se ao invés de 24 ou 36 forem números inteiros muito grandes, esse método ele vai ser complicado para você. Esse método vai ser demasiadamente trabalhoso e eu não vou te aconselhar a fazer ele. Mas daqui a pouco eu te mostro um outro jeitinho aí. Vamos encontrar agora o máximo divisor comum? Vamos lá? Acompanha comigo aqui na tela entre esses dois caras mesmo, entre o 24 e o 36. Então eu vou encontrar o conjunto dos divisores de 24. Divisores de 24. Na última aula eu te mostrei um caminho para encontrar todos os divisores.
Mas lembre-se que agora a gente está trabalhando com números positivos, ok? Quem que é o primeiro divisor? Vamos aqui na tentativa e erro, ó. O primeiro divisor, o primeiro número que eu divido 24 por ele dá exata. 1 é divisor universal. 24 dividido por 1 dá uma divisão exata. 24 dividido por 2 dá exata. 24 dividido por 3 dá exata. 24 dividido por 4 dá divisão exata. Por 6 dá divisão exata. Depois por quem? Por 8 dá divisão exata. Por 12 dá divisão exata. E por 24 dá divisão exata. Esses são os divisores inteiros positivos do 24. Lembrando que o 1 é divisor universal. O 1 é divisor de todos os números. E agora, quem são os divisores do 36? Divisores e 36, quem são? 36 é divisível por 1? É. E por 2 também. E por 3 também dá 12, né? E por 4? Por 4 também dá 9. E por 5 não, por 6 dá 6, por 7 não dá, por 8 não dá, por 9 dá, cara, dá 4. E depois por quem mais? Depois por 12, né? Por 12, e depois por 18, e depois por 36 por ele mesmo, ok? Perfeito? Percebeu que tem alguns divisores que são comuns? Ó, o 1 é comum, o 2 é comum, o 3... Mas quem que é o maior divisor que é comum? O maior de todos, o chamado máximo divisor comum, cara. O maior comum é justamente o 12, tudo bem? O maior comum é o 12. Então o MDC entre 24 e 36 é o 12, tudo bem? 12 é o máximo divisor comum. E aí, se ele te perguntar quem que é o mínimo divisor comum, o mínimo divisor comum sempre é 1. O menor divisor comum. E se ele fizer ao contrário também, se ele perguntar quem é o máximo múltiplo comum, isso aí vai bater lá no infinito, tem que tomar cuidado. Uma observaçãozinha bem boa aqui para você, quando que dois números são chamados primos entre si? Esse conceito aqui aparece com boa frequência. Números são primos entre si quando o MDC entre eles for igual a 1. Tudo bem? Simples. Quando o máximo divisor comum for 1. Por exemplo, aqui em cima, ó, você viu que o maior divisor deu 12, né, comum. Ó, o 6 é um divisor comum, o 4 é comum. Agora imagine que se o único fosse 1, tá ligado? Se o único fosse 1, se não tivesse divisores comuns lá pra frente, aí, se não tivesse, eles iam ser chamados de primos entre si. Então, repito pra você, dois números são primos entre si, quando você faz o máximo divisor comum entre eles e esse máximo divisor comum dá o próprio número 1, e aí eles são chamados de primos entre si, ok? Vamos agora para uma técnicazinha muito boa, melhor que essa que eu te mostrei há pouco, que te permite de uma vez só, numa resolução só, encontrar o MMC e o MDC. Em uma resolução só, acompanha comigo na tela aí, cara. Técnica para encontrar o MMC e o MDC simultaneamente. Simultaneamente aqui a técnica, tudo bem? Vamos pegar os mesmos caras? Eu quero encontrar o MMC entre 24 e 36, só para te mostrar que dá certo, tá? E depois eu quero encontrar o MDC entre 24 e 36, fechou? Entre 24 e 36. Então o caminho é qual? O caminho é fatorar eles simultaneamente. Decompor em fatores primos simultaneamente o 24 e o 36. Fatora ele simultaneamente, tudo bem? Fatora ele simultaneamente. Começa pelo primeiro número primo, inclusive o único primo par que é 2. Começou pelo 2. Algum deles dá por 2? Dá, esse cara aqui vai dar 12. E esse cara aqui vai dar 18. Tudo bem? Vai dar 18. Você percebeu que eu dividi os 2 por esse primo 2? Quando você dividir os dois pelo primo, coloca um asterisco em cima dele lá. Coloca um asterisco. Por que eu coloquei esse asterisco? Porque deu para dividir o 24 e o 36. Se desse para dividir somente um deles, eu não colocaria o asterisco. E eu vou insistir no 2. Algum deles ainda dá por 2? Esse dá 6, deu por 2. Esse dá 9, deu por 2. Percebeu que eu dividi os dois? Então coloca asterisco. Tudo bem? Eu insisto no 2 até esgotar a possibilidade. Algum deles ainda dá por 2? Por 2, o 6 dá por 2, dá 3. E o 9 não dá, repete 9. Tudo bem? Percebeu que eu só dividi o 6 por 2, né?
O 9 eu não dividi, então não vai asterisco. Só vai asterisco quando todos os números forem divisíveis por aquele primo. Algum deles dá por 2 ainda? Não, o próximo primo é o 3. É o 3 na sequência. Algum deles dá por 3? Esse dá 1 e esse dá 3. Percebeu que eu dividi os dois? Então vai asterisco. Asterisco. E agora, por 3 ainda? Por 3, esse cara já tinha acabado, né? E esse cara dá 1. Tudo bem? Só dividiu 3, então não vai asterisco. E agora, como é que eu faço? Olha só, meu querido, olha só, para encontrar o MMC, o que que você vai fazer? E depois para encontrar o MDC, o que que você vai fazer? Olha só, acompanha comigo. Para encontrar o MMC, você deve multiplicar tudo. Tudo. Quando eu falo tudo, cara, é tudo isso aqui. Tudo. E para encontrar o MDC, você deve multiplicar quem tem asterisco. Multiplicar os números que apresentam o asterisco. Simples assim. Então vamos lá? No MMC eu vou multiplicar tudo. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Concorda comigo? Vai ficar quanto isso? 2 vezes 2 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. Vai dar 72 isso aqui. E agora no MDC, só quem tem asterisco, cara. Só os números que tem o asterisco. Que vai ser o quê? 2 vezes 2 vezes 3. Só os que tem asterisco. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Pronto. Encontrei o MMC e o MDC simultaneamente. Olha para a tua tela. Toma cuidado. Absorve essa informação aí. Toma bastante cuidado. Esse é o jeito para encontrar simultaneamente o MMC e o MDC. Fique ligado, fique ligado. E aí tem uma formulazinha que eu já vi as bancas cobrando aí e é importante você dar uma olhada nela, que é a seguinte, ó. Sempre que você pegar, eu vou deixar claro aqui para você, sempre que você pegar o MMC entre, vamos lá, dois números, A e B, tudo bem? E multiplicar pelo MDC, pelo máximo divisor comum entre esses dois números. Fechou? Sempre. Pegou o MMC, por exemplo, 72, multiplicou pelo MDC, 12, é igual a multiplicação desses dois números, é igual a A vezes B. Tudo bem? É igual a A vezes B. Então aqui em cima eu tô te falando, usando o exemplo acima, a gente sabe que o MMC entre, nosso exemplo, né, 24 e 36, a gente sabe que é 72, tudo bem? E a gente sabe que o MDC entre 24 e 36, a gente sabe que isso é 12. Sabe que é 12. O teorema acima, a formulazinha acima, é essa aqui, ó, cara, essa formulazinha aqui, tá me dizendo o quê? Tá me dizendo que 72 vezes 12, que é o MMC vezes o MDC, é igual a 24 vezes 36, tudo bem? Ela tá me dizendo isso, tá me falando essa verdade aí. Quanto que vai dar 72 vezes 12? 72 vezes 12 dá 864. Será que é igual a 24 vezes 36? 24 vezes 36 vai dar também 864. Bateu a afirmação verdadeira lá, tudo bem? Então sempre tem-se essa máxima. O MMC vezes o MDC é igual ao produto entre os números, tudo bem, galera? É uma ferramentinha que pode te ajudar em uma ou outra questão aí. Vamos resolver questão sobre isso? E aí tem um padrão muito bom, porque às vezes o cara tá resolvendo exercício, ele se liga, ele acha que, pô, será que é sobre MMC esse exercício? Será que é sobre MDC? E o cara sempre fica na dúvida ali. E algumas ideias podem te ajudar. Acompanha comigo na tela essa primeira questão. Num TAF, 3 candidatos participaram de uma prova de corrida em uma pista circular com velocidades constantes, ou seja, não alterou a velocidade. O primeiro completou voltas a cada 12 minutos, o segundo a cada 8 minutos e o terceiro a cada 10 minutos. Se eles largassem juntos 1h10 da tarde, 1h10, 1 hora e 10 minutos, 13h10, que horas passariam pela chegada juntos novamente? Então tá, nós temos uma pista circular lá, né? A gente tem uma pista circular lá, pista circular, aqui é a largada. Eu tenho quem? Eu tenho o candidato lá, o A, o B e o C. Tudo bem? O candidato A,
eu chamei de A, o primeiro, né? Ele faz a cada 12 minutos. O segundo a cada 8 minutos. E o terceiro a cada 10 minutos a volta completa. Deve ser grande essa pista circular aí em velocidades constantes. Ou seja, o primeiro sempre dá uma volta em 12 minutos cravado, nunca altera. O segundo sempre a cada 8 minutos cravado. E o terceiro a cada 10 minutos. Se eles largaram daqui juntos às 13 horas e 10 minutos, 13 horas e 10 minutos, quando que eles vão fazer de novo? Olha só, o primeiro, ele vai completar voltas aos múltiplos de 12, né? Ó, o primeiro, suponha que seja a partir do instante inicial, vamos considerar o instante inicial é 0? Ó, ele vai completar uma volta 12 minutos depois, a segunda volta 24 minutos depois do instante inicial, a terceira 36 minutos depois, a outra 48 minutos depois e assim vai completando voltas aos múltiplos de 12. O segundo, o B, vai completar a primeira volta 8 minutos depois da largada, a segunda volta 16 minutos, a terceira volta 24 minutos, a quarta volta 32 minutos e assim por diante vai completando voltas aos múltiplos de 8. E o terceiro, o candidato C, vai completar a primeira volta 10 minutos depois do instante inicial. A segunda, 20 minutos, vai completar a terceira 30 minutos, a quarta volta 40 minutos e vai completando voltas aos múltiplos de 10 em 10. A pergunta é, se eles largaram juntos, quando que eles vão se encontrar ali na chegada novamente juntos? Que hora vai estar marcando no relógio? Qual é? Cara, problemas circulares, eu te falo assim, problemas circulares de ciclos tendem, não é regra, é uma orientação, é uma dica que dá certo quase sempre. Eles tendem a ser problemas de MMC, porque veja aí que eles estão completando as voltas aos múltiplos. Eles vão completar voltas juntos no menor múltiplo comum, Então o que eu devo fazer? Eu devo encontrar o MMC entre os tempos de 12 minutos, 8 minutos e 10 minutos. Encontrar o MMC. Vamos fatorar? Vamos fatorar? O 12 simultaneamente, o 8 e o 10. O 12, o 8 e o 10, tudo bem? Vamos fatorar simultaneamente por 2. Por 2, esse cara aqui, esse cara vai dar 6, esse vai dar 4, esse vai dar 5. Ainda dá por 2 alguém? Dá. Esse vai dar 3, esse vai dar 2 e esse não dá, 5. Ainda dá por 2? Esse não dá, repete o 3, esse dá 1 e esse dá 5. Ainda dá por 2 alguém? Não. Por 3, esse dá 1, esse já tinha acabado e esse dá 5. Por 3, não, vamos pro próximo 5, esse já tinha acabado e esse vai dar 1. O MMC eu multiplico tudo, lembra? No MMC eu multiplico tudo. Vai ficar o quê? 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8, vezes 3, vezes 5. Ou seja, 120 minutos depois do instante inicial. Ou seja, o MMC vai dar 120 minutos depois do instante inicial. 120 minutos é o mesmo que 2 horas. 2 horas depois do instante inicial. Ou seja, se eles largaram juntos às 13 horas e 10 minutos, 14 horas, 15 horas, 2 horas, 15 horas e 10 minutos. É isso que vai estar sendo marcado no relógio quando eles se encontrarem novamente. 15 horas e 10 minutos. A pergunta é, se eles largaram juntos às 13 e 10, que horas passariam pela chegada juntos novamente? 2 horas depois, ok? É claro, contando que eles aguentassem essa corrida toda. Problemas cíclicos tendem a ser problema de MMA. De MMC. MMA não, né? MMA é luta. Vamos pra frente. O piso de uma sala tem formato retangular com 3,15 metros por 5,60 metros. Esse piso deve ser revestido de lajotas quadradas, sem que haja corte de lajota, sobreposição e deve-se descontar espaçamento de rejunte. O número mínimo de lajotas que podem ser colocadas nessa sala é 144. Isso está certo ou está errado?
Certo ou errado isso? E aí, cara? Problema de corte. A gente tem um problema de corte aqui. Eu tenho uma sala retangular com 3,15 por 5,60. Tá aqui, ó. Sala retangular, 3,15 por 5,60. Números quebrados. Números quebrados. Eu vou deixar eles, eu vou transformar para número inteiro isso aí, ó. Ao invés de 3,15, eu vou chamar de 315 centímetros. Tudo bem? Ao invés de 5,60 metros, eu vou chamar de 560 centímetros. Tudo bem? Agora eu estou trabalhando com números inteiros, é bem mais fácil. E nessa sala devem ser colocados azulejos quadrados. Quadrados, ó, um azulejo aqui quadrado, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, azulejos quadrados ali. E a pergunta é, não pode cortar o azulejo. Sabe quando chega no final, assim, que o pedreiro corta o azulejo para colocar? Não pode. Ele falou, deixou claro aí que não pode cortar o azulejo, tudo bem? Não pode. Azulejos quadrados ali. Então o azulejo quadrado aqui, vamos pegar um como exemplo? Ó, um azulejo quadrado aqui. Aqui também, vamos colocar, eu não vou fazer ele todo, né, naturalmente, mas eu vou te mostrar aqui, ó, azulejos quadrados e todos iguais, de forma que o número mínimo de azulejos, cara, azulejo é quadrado, tem lado x por x, concorda comigo? Os lados são iguais, o lado do azulejo. O azulejo lá quadrado, os lados deles são iguais, cara. Os lados são iguaizinhos, ó, lado x por lado x, tá bem? E aí, como é que eu vou saber o número de azulejos? Eu não tenho que fazer o quê? Pensa comigo, pensa comigo. Para ser um número mínimo de azulejos, esse azulejo tem que ser o maior possível. Quanto maior for o azulejo, menor, lajotas, azulejo, tá falando lajotas ali. Quanto maior for o número de azulejos ou lajotas, menor vai ser a quantidade, o número mínimo que a gente tem aí. Então, cara, esse azulejo aqui, ele tem que ser o maior possível. O maior possível. E para ele ser o maior possível, cara, o lado dele tem que ser o maior número possível. Possível, tá? Possível. O maior número. Então, x aqui, ó, x que é o lado do sujeito, x que é o lado, tem que ser o maior número possível. E para não cortar o azulejo, eu devo dividir 560 por pedacinhos de tamanho x. Por pedacinhos de tamanho x. E tem que dar uma divisão exata. Então, x tem que ser um divisor de 560. Ou seja, eu divido 560 por x e dá exata. Exata. E ao mesmo tempo, aqui também é x. Eu tenho que dividir o 315 por pedacinhos de tamanho x e tem que dar uma divisão exata. Então, x tem que ser um divisor ao mesmo tempo do 560 e do 315. Então, x tem que ser, e também, para ser o número mínimo de lajotas, ele tem que ser o maior número divisor do 560 e 315. Logo, x tem que ser o quê? O máximo divisor comum entre 560 e 315. Tudo bem? Máximo divisor comum. Perfeito, galera? Essa é a sacada. Problema de corte tende a ser problema de MDC. Então vamos achar? 560 e 315, o maior divisor comum. Lembra como é que a gente faz? A gente fatora simultaneamente. Simultaneamente a gente fatora. Então vamos lá. Por 2, algum deles dá? Por 2, esse cara vai dar 280 e este não dá, 315. Algum deles ainda dá por 2? Por 2, esse cara vai dar 140 e esse não dá, 315. Ainda dá por 2? Por 2, perceba que eu só estou dividindo um deles, né? O outro eu estou repetindo, então não vai o asterisco. Por 2 dá 70 e esse não dá, repete o 315. Por 2, esse dá 35 e esse dá 315. Ainda dá por 2? Não. Próximo primo, 3. Algum deles dá por 3? Dá. O 35 não dá. Repete o 35, não é divisível por 3. E aqui vai dar 105. Tudo bem? Por 3, ainda dá. Aqui vai dar 35. 105 por 3 dá 35. Tudo bem? Algum deles dá por 3? Não. Por 5. Por 5. Por 5. Por 5, esse cara vai dar 7. Esse cara vai dar 7. Dividir os dois pela primeira vez vai ao asterisco. Por 5, agora por 7, esse dá 1, esse dá 1,
Dividir os dois vai asterisco. Então quem que é o MDC? Lembra que para o MDC eu só multiplico quem tem asterisco. Só o 5 vezes 7 que vai dar 35 centímetros. Essa é a medida do azulejo. Aqui, cara, são pedacinhos de 35 centímetros por 35 centímetros, tudo bem? Para ser o maior azulejo possível, para ser o menor número de lajotas, o número mínimo de lajotas tem que ser de 35. E agora, quantas vão encaixar ali? É só dividir o 560 por 35. Por 35. É só dividir 560 por 35, cara. Divide 560 por 35, você vai ter 16. Ou seja, vão caber aqui, ó, no comprimento, aqui, ó. Aqui, tanto aqui quanto aqui, daqui até aqui, cabem 16 lajotas, tudo bem? E se eu dividir 315 por 35... quanto vai caber ali? 9, né? 315 dividido por 35, a gente tem 9. Cabe aqui, cara, aqui cabe 9 na largura, vão caber 9 lajotas. 9 lajotas. E aí, 9 vezes 16, exatamente 144 lajotas no total. 9 no comprimento, 16 na largura, 144. Ele está dizendo que é 144 no enunciado? Ele está dizendo, cara, tá certinho, ó, ele está falando, ó, o número mínimo de lajotas que podem ser colocadas nessa sala é igual a 144, a afirmação está verdadeira. E essa é uma questão mais pegada, cara. É uma questão mais difícil, que demanda mais energia tua aí. Fique muito antenado em MMC, problemas que tendem a ser ciclo, e MDC, problemas que tendem a ser corte. Não é uma regra, mas é uma orientação que dá certo quase sempre. Agradeço muitíssimo a tua atenção. Nos vemos na próxima. Valeu, galera!